Olá, eu sou Cláudia Maria Miranda, sou enfermeira, tenho a formação do curso superior de enfermagem, tendo conhecido dentro da grade curricular a anatomia, a fisiologia humana, humano, saudável, a manifestação e as causas das patologias e os cuidados para esse humano que ficou adoentado, o que é uma saúde, né, o que é uma boa saúde, o que é uma vida saudável. E também tem o curso superior de psicologia, entre algumas especialidades, a psicanálise, família. E hoje eu quero falar a respeito de acupuntura. Eu fiz um vídeo de acupuntura, algumas pessoas encaminharam assim, puxa, mas você não falou isso da acupuntura, não falou aquilo, não falou esse aspecto, aquele aspecto. Então, a acupuntura é extremamente ampla. O que eu vou falar não é da acupuntura, de toda a acupuntura, eu vou falar de um aspecto da acupuntura, né? Meu foco hoje será falar a respeito da importância dos pontos, da escolha dos pontos da acupuntura e da capacidade que ela tem, porque né, o que faz com que a acupuntura consiga tratar várias patologias em uma única sessão, que a meu ver é uma grande vantagem da acupuntura. Você pode ir para uma sessão de acupuntura e estar com manifestações de sinusite, rinite, enxaqueca, gastrite, uma dor por uma hérnia de disco, uma parestesia, dores musculares, TPM, depressão, insônia, com cólica. E nessa sessão será levantada a ficha de anamnese para que seja verificado o histórico de cada uma dessas manifestações, né? A história, quantas vezes você já teve manifestação de sinusite, a gente vai fazer levantamento de levantando todos os seus sistemas. Com isso, nós conseguimos tratar sim, possibilitando uma resposta reparatória, recuperadora do seu próprio organismo ainda nessa sessão, com respostas muito imediatas. Existem pessoas que vêm com questões de insônia e naquela mesma noite a pessoa consegue dormir bem. A acupuntura já foi comprovada enquanto uma técnica que estimula e aumenta o nível da serotonina, que é a substância que está em rebaixamento quando estamos em depressão. Então, 5 sessões, né, de acupuntura conseguem aumentar uma taxa de serotonina a ponto de pessoas que fizeram, né, que participaram dessa pesquisa, que efetivamente estavam deprimidas, que estavam com o nível de serotonina rebaixado, aumentaram o seu nível durante um ano, apenas com 5 sessões. Então, o que eu quero explicar hoje, além dessas vantagens? Primeira vantagem, você pode trabalhar várias coisas em uma única sessão. Segunda vantagem, sem nenhuma reação adversa, né? Sem nenhuma preocupação de que, puxa, eu melhorei, fiquei ótima da sinusite, mas meu estômago ficou péssimo. Não, nós vamos tratar a sinusite e seu estômago vai responder super bem. Você não vai ter nenhuma descompensação pelo reflexo da acupuntura, nenhum desconforto. Que são duas grandes vantagens, né? Que você não vai te fazer mal, vai só melhorar. Agora, o que eu acho muito, o que eu descobri, uma descoberta que eu achei muito interessante, é como que é o funcionamento da acupuntura. Percebeu-se que pelo estímulo das terminações nervosas livres que se concentram na nossa pele, a gente consegue atingir o nosso cérebro. E aí os pesquisadores foram investigar, mas por que o ponto de acupuntura? Para que estudar essa localização? Que para isso você precisa estudar anatomia, né? Olha, entre esse músculo tal, na parte tal e o músculo tal, você vai no local lateral, ventral, medial, você vai detectar uma leve depressão, e essa depressão é o pontinho, né? Um dos vários inúmeros pontinhos da acupuntura. Nesses pontos, vamos imaginar, eu gosto de pensar nesses pontos enquanto pontos de luz, né? Vamos pensar assim, que existe a caixa central, né? Ali onde ficam os disjuntores de eletricidade da nossa casa, e os pontos de luz espalhados pelos ambientes. Vamos pensar o ponto de acupuntura enquanto ponto de luz. Então, nesses pontos de acupuntura, eles
neles existe uma concentração de pelo menos 2.000 terminações nervosas a mais que qualquer outro local da nossa pele. Então é assim, no ponto de luz existe uma grande quantidade de fiação, que se às vezes você perfurar outro local do ambiente, outro local do teto, você não vai encontrar. Outra característica muito importante, esses pontos existem um rebaixamento de resistência elétrica, ou seja, eles permitem um fluxo muito maior, não existe uma resistência, um bloqueio à energia elétrica. Tanto que as agulhas, elas são de aço, ouro, prata, e elas conduzem esses íons, elétrons, nêutrons para o nosso cérebro. Então assim, essas terminações nervosas, porque nós temos o nosso cérebro, a medula e várias, vamos pensar assim, como se fossem cordões, né? Que são o nosso sistema neuronal, o nosso sistema neurológico, que ele tem essas ramificações e elas vão ficando fininhas, né? E são essas ramificações que têm um contato direto com o nosso cérebro. Nós trabalhamos com um aparelho, inclusive, que foi desenvolvido de uma maneira, para que ele possa agir de uma maneira precisa, inclusive dependendo da frequência que eu ativo esse aparelho, ele vai aumentar, isso já foi comprovado, ele vai aumentar o nível, por exemplo, de serotonina, que vai trabalhar com a ansiedade, o estresse, a depressão, pode aumentar o nível de endorfina para aliviar uma dor, às vezes numa mesma sessão, em 15 minutos a pessoa já está aliviada. Ou dopamina, no caso de dependência química, né, quando o indivíduo tem síndrome de abstinência, algum descontrole motor, sensação de prazer, de bem-estar, que acaba tratando o humor. Então, com esse aparelho, nós podemos trabalhar de uma maneira precisa. Por isso que é muito importante fazer o levantamento do histórico para depois verificar qual ponto iremos escolher e como é que vamos ativar esse aparelho. Quando esse aparelho é ativado, esse aparelho ele joga uma carga de eletroneuroestimulação, de energia elétrica, sinalizando um ponto. Então vamos imaginar que eu trabalho um ponto, lógico que eu não vou, os pontos da acupuntura não é o ponto do estômago no estômago, às vezes tem ponto do estômago aqui na perna, tá? Mas você vai utilizar os pontos que são pontos locais ou pontos sistêmicos que o profissional deverá escolher, e esse ponto sinalizará para o sistema nervoso central qual a área que deve ser trabalhada, né? Qual a área que deve ser vista, olhada, para que o tecido seja reparado, para que haja uma regulação imunológica, para que haja um aumento de uma imunidade, para que haja uma ação anti-inflamatória. Porque no caso a dor ela é inespecífica. Quando você aumenta a taxa de endorfina, você vai ter uma diminuição de dor e de uma sensação de satisfação total, não importa se é no pé, não importa. Agora, para que seja tratada, né, uma ferida, para que seja tratada uma sinusite, uma rinite, entre várias outras técnicas, né? Eu tô falando da agulha e desse aparelho, não tô falando de todas as técnicas da acupuntura. Mas o que eu quis deixar bem claro hoje é o que? Como essa ação, ela é comprovada cientificamente, ela tem uma resposta rápida no indivíduo, você não precisa esperar tantas sessões para sentir uma diferença, e a segurança que você tem de fazer acupuntura, porque você não vai se prejudicar, além do que, né, nós aqui atuamos com todos os cuidados necessários de antisepsia, então a área é limpa antes, com álcool a 70%, antes de ser inserido a agulha, então não tem o risco de você pegar uma infecção. Essas agulhas, elas são descartáveis, existe uma troca a cada sessão, ela é encaminhada, elas são retiradas aqui na clínica pela prefeitura, é encaminhado para um local para que haja uma para que sejam queimadas, incineradas, né? E que possam ser mortos todos os micro-organismos que possam, né, se concentrar ali. Então é uma técnica rápida, segura, sem efeito colateral,
e que você pode tratar várias coisas ao mesmo tempo, com o quê? Com uma comprovação científica. Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco, agende a sua sessão, que eu tenho certeza você vai gostar muito, viu? Você vai se surpreender. Muito obrigada, até logo!